Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente a essa aula, né? A aula do Dominando a Escuta Especializada. Queria dizer para vocês, primeiramente, agradecer, né, vocês permanecerem no nosso grupo e dizer para vocês que vai valer muito a pena vocês terem permanecido, tá? Tinha prometido para vocês que a gente iria fazer uma versão remasterizada daquela aula que a gente já tinha ministrado, porém, foi impossível restaurar aquele vídeo, né? Aquela experiência traumática de ontem. Foi muito complicado da gente tentar fazer algo que não dava, né? Ali, realmente, a internet estava travando muito, a gente estava com dificuldades de áudio, mas aí hoje, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí superar essa aula de ontem. Tá? Então, dizer para vocês que a gente vai utilizar o mesmo material. Inclusive, vão ter novos insights nessa aula. Principalmente porque hoje você já conhece o combo de materiais da escuta especializada. Então, eu vou trazer para vocês, no decorrer dessa aula, alguns insights de onde você vai encontrar isso aí no nosso material, tá certo? Então, prometo que essa aula vai ser super bacana, cheia de conteúdos. Então, já prepara o papel e a caneta e vem comigo. Vamos embora para essa aula. Então, ó, já chega de esperar, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Dizer para vocês que nesse encontro de hoje a gente vai trabalhar três eixos principais. O primeiro eixo é o eixo teórico, que é onde a gente vai, de fato, conseguir conceitualizar o que, de fato, é a escuta protegida como um todo, o que é a escuta especializada. No segundo momento, a gente vai estar trabalhando aí o eixo prático, que aí são realmente algumas dicas que eu vou estar passando para vocês de atuação, onde vocês vão poder se colocar, onde realmente precisa de uma intervenção, e quais as instrumentais que vocês vão utilizar para realizar aquele tipo de intervenção, tá? No terceiro momento, a gente vai estar trabalhando aí a questão do emocional, tanto de vocês como emocional daquela criança ou adolescente que é vítima ou testemunha de violência. Então, a gente vai aí tá fechando o nosso encontro com essa reflexão e eu vou estar trabalhando com vocês essa importância de valorizar essa questão emocional em qualquer atendimento que você faça dentro do SUS, com ênfase hoje na escuta especializada, tá, minha gente? Então, vamos embora. E aí, nosso cronograma, né, vai ser dividido nessa tríade aí do preparo. E quem ficar até o final da aula comigo, esse é um spoiler que eu já dei para vocês ontem, né, vai ter aí uma oportunidade, vai ter aí um desconto com relação ao nosso combo de materiais, tá certo? Então, bora lá. Como que funciona hoje, né, a defesa de direitos de crianças e adolescentes no seu município, depois da realização do 18 de maio? Eu entendo, né, que os municípios eles tenham aí essa busca por se debruçar a demanda de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, quando a gente tem uma campanha que provoca isso no próprio município, né, provoca essa importância nas políticas públicas que compõem o município aí como um todo, a gestão municipal. Mas o que é que eu quero que vocês compreendam aqui hoje, né? Que, de fato, o 18 de maio ele deve ser uma culminância de ações que são realizadas ao longo do ano. Então, não adianta você dizer para mim que no seu município passou o mês de maio e não é mais trabalhada essa temática, né, dentro e fora dos CREAs, dentro e fora da assistência, a temática da exploração sexual e do abuso sexual infantil, somente nessa época. A gente precisa compreender que por que muitos municípios veem como delicado o trabalho do 18 de maio, ou difícil de se trabalhar o 18 de maio no município. Porque isso é algo que não é trabalhado ao longo do ano. E quantos de vocês não têm a demanda do abuso como sendo o carro-chefe do CREAS, por exemplo? Os maiores índices de demandas com relação à criança são as demandas de abuso. E aí a gente fica naquela situação delicada, né? Por que, que não, a gente não trabalha durante isso, com essa temática durante o ano todo? A gente precisa, de fato, incutir na mente, tanto dos gestores como dos técnicos, que a temática dessas questões relacionadas à proteção integral de crianças e adolescentes, ela é uma temática para o ano todo, e ela consegue se encaixar ao longo do ano todo, em diversas campanhas, e por que não em uma campanha municipal, que seja aí, de fato, voltada para essa temática. Então, a escuta protegida como um todo, ela vem aí com essa realidade. Ela vem ali, né, implementada pela 13.431, pela Lei 13.431 de 2017, como sendo uma importante discussão e uma importante evolução nos direitos de crianças e adolescentes. Então, depois do Estatuto da Criança e Adolescente, essa lei aí vem como uma segunda mais importante, onde a gente tem não só
o estabelecimento, né, da escuta protegida, formada pela revelação espontânea, pela escuta especializada e pelo depoimento especial, como também ela vem com a formatação do sistema de garantia de direitos. Então, pela primeira vez, a gente tem aí de forma implementada por uma lei o sistema de garantia de direitos, que é o SGD, que a gente vai estar trabalhando com o SGD aqui nesse material, e que vocês vão perceber que, de fato, ela é necessária para o ano todo. Então, ela vem com uma obrigatoriedade, por exemplo, dos municípios de implementarem a escuta especializada. E boa parte das vezes, quando a gente se debruça a entender a problemática das questões de abuso sexual infantil no município, e esses altos índices se dão justamente pela ausência desses protocolos. Então, é importante que você saiba que no momento que houver uma implementação no seu município da escuta especializada, não quer dizer que é o que eu vejo muitas pessoas falando, não quer dizer que os índices vão aumentar. Os índices vão passar, as demandas vão passar a ser notificadas. E essas demandas vão passar a ser trabalhadas pelo serviço público. Então, é importante que você compreenda isso, que não é porque a escuta protegida vai ser implementada no seu município que os índices vão aumentar. Não. Os índices vão passar a ser notificados. E por isso que é tão importante essa implementação. Tá bem? Então, o protocolo, né, a escuta protegida como um todo, ela desperta tanto nos técnicos, como na rede de proteção como um todo, como também nos munícipes, a questão de que isso precisa ser notificado. Então, você vê uma efetividade no serviço. Você vê que a filha de fulano passou por uma demanda de abuso e ela foi bem assistida pelo município. Houve um processo respeitoso de escuta. Ela não foi, digamos assim, não houve um rompimento de um sigilo. Ela teve todos os encaminhamentos necessários diante da rede. Então, isso é valorizar, de fato, esse tipo de demanda e fazer com que as pessoas compreendam que essas demandas precisam ser notificadas, e que elas percam esse medo de notificar, tá bem? Então, a escuta protegida, e aí é o conceito adotado pela legislação, pela 13.431, que vai visar aí possibilitar que os depoimentos de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, sejam realizados com o apoio de uma equipe técnica capacitada. Quando eu falo equipe técnica capacitada, compreendo como aquelas pessoas que estão prontas para o trabalho, aquelas pessoas que têm o aspecto teórico, o aspecto prático e o aspecto emocional para lidar com esse tipo de demanda. Tá? Então, não vai adiantar, inclusive eu estou fazendo uma publicação hoje sobre isso para postar lá para vocês, talvez quando vocês estejam vendo essa aula, eu já tenha postado lá no Instagram, então corra lá para você ver essa postagem. Não quer dizer que um profissional que tenha sido capacitado para fazer o procedimento da escuta especializada, que ele esteja pronto para fazer uma escuta especializada. Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade na prática e compreender que até mesmo a prática de fazer o procedimento é algo que vai edificar a carreira daquele profissional dentro da escuta, tá certo? Então, primeiro ponto, a aplicação, né, que essa escuta protegida ela deve ser voltada para a aplicação de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O objetivo dessa legislação, que é o de garantir o apoio capacitado para evitar o contato entre o agressor e a vítima, evitando também essa questão da revitimização, né, da questão de fazer novos discursos sobre aquela mesma coisa, reviver aquele momento, para poder ser acolhido diante de uma rede. E também a questão do pressuposto, que aí é, de fato, ter uma equipe capacitada para estar realizando aquele procedimento, tá, minha gente? Então, a lei, né, como a gente falou, a 13.431, ela vem aí de uma forma a sistematizar 3 procedimentos principais. Na realidade, a gente tem aí, em tese, 2, mas aí eu estou incluindo a revelação espontânea, porque eu queria muito falar sobre ele aqui para vocês, porque é foco, sim, de muitas dúvidas com relação a essa prática. Então, a gente tem aí os institutos da escuta especializada e do depoimento especial, além, é claro, de implementar o sistema de garantia de direitos, como sendo aí uma forma de atuar dentro do município. Ela é um importante avanço, claro, como eu já disse para vocês, e ela vem aí baseando-se nos direitos da criança e do adolescente, vem implementando o procedimento da escuta protegida como um todo,
vem aí falando sobre políticas públicas para crianças e adolescentes e também versa sobre o poder punitivo, que aí não compete ao SUAS essa realização, tá, minha gente? Isso aí já vai para a questão do depoimento especial com relação ao sistema de justiça. Então, não compete a gente, nem vai competir a gente nessa aula, trabalhar essa questão do poder punitivo, certo? Então, ó, em 2017, que aí foi quando de fato se promulgou essa legislação começou a vigorar, a gente teve diversas discussões sobre a efetividade dessa lei. Será que, de fato, essa lei iria surtir os efeitos que a gente pretendia? Né? Se, de fato, essas crianças estariam protegidas mediante esse tipo de procedimento que seria proposto para o município? Será que os municípios se adequariam a essa nova realidade de implementar o protocolo da escuta? Então, eram muitas dúvidas. E aí, essas dúvidas surgiram principalmente quando a gente já trabalhava com o procedimento da revelação espontânea. O que é a revelação espontânea? A revelação espontânea, ela é aquele momento, é aquela situação em que uma criança ou adolescente busca, ali diante dos vínculos que ela tem, seja na escola, seja na saúde, seja na assistência, pessoas que sejam de confiança, que ela tenha um vínculo estabelecido e que possam auxiliá-la numa situação de violação de direitos ou numa situação de abuso ou de exploração sexual. Tá? Então, eu tenho ali uma criança ou um adolescente que vai verbalizar qualquer que seja o tipo de violência que ela está sendo submetida. Tá? Então, eu tenho ali crianças que são vítimas de violência psicológica, violência sexual, violência institucional, e ela escolhe um profissional, onde esse profissional vai precisar remeter essa demanda para o sistema de garantia de direitos, tá? Para a rede de proteção como um todo. Então, o que é que a gente precisa garantir nessa revelação espontânea? Que essa criança tenha um ambiente seguro para verbalizar. Então, digamos que no meio da aula, né, essa criança tem uma crise de choro e ela procure a professora para dizer que ela está sendo vítima de abuso sexual. Naquele momento, cabe ao profissional que está recebendo essa demanda retirar essa criança de uma sala com outros alunos, garantir um ambiente seguro e sigiloso para que ela seja ouvida. Tá? E aí, nada de, estou na sala de aula, vou destinar essa criança para a psicóloga da escola atender. Não é isso, tá, minha gente? Se a criança ela procura você enquanto profissional, é sua obrigação enquanto profissional assistir aquela criança e garantir essa proteção integral para ela, certo? Outro ponto é que essa abordagem à criança ela não deve ser invasiva. Então, por mais que você saiba quem é a família da criança, por mais que você saiba quem é o agressor, por mais que você conheça a realidade, no pessoal, né, daquela criança, evitem ter linguagens que sejam invasivas. Evite precisar ali falar com aquela família, naquele momento chamar o agressor para a escola. Esse não é o objetivo. Na revelação espontânea, assim como em todos os procedimentos de escuta protegida, a gente vai precisar respeitar o sigilo profissional daquela criança. E a gente também vai precisar transformar aquele ambiente em um espaço mais acolhedor e respeitoso. Então, não é colocando um agressor de frente à criança que eu vou estar garantindo isso aí para ela, tá certo? Outro ponto é que o relato ele precisa ser livre. Por mais, novamente, que você conheça a realidade dessa criança, você deve deixar que ela relate tudo o que ela tem para te dizer. Então, deixar que ela fale detalhes, deixar que ela fale de pessoas, mesmo que você conheça aquela pessoa, mas que ela descreva aquela pessoa que cometeu aquele ato, ou que ela descreva familiares que estavam presentes no local que aconteceu, que ela descreva locais. Então, é importante que você nutra isso aí na criança, para que ela não perca a linha de raciocínio, nem que ela perca o relato que ela está te fazendo naquele momento. Então, por existir um vínculo de confiança entre as partes, o relato é mais que uma conversa, é mais uma conversa do que um próprio procedimento. Então, é importante que a gente mantenha esse aspecto. Como que vai acontecer isso na prática? Primeiro passo vai haver, claro, uma violação ou um testemunho de uma violação para com aquela criança. Ela vai se tornar uma vítima ali de uma situação. Você vai precisar ter um estabelecimento de vínculo com aquela criança, vai precisar existir uma relação de confiança naquele momento. Vai haver a revelação espontânea, como a gente já vinha vendo até agora, e vai ter o encaminhamento para a rede de proteção. E é a partir desse encaminhamento que o município vai efetivamente ativar esse protocolo da escuta especializada. Então, por que a gente diz isso? Porque depois dessa notificação, e aí sim, o profissional vai precisar, né, reduzir a termo aquele depoimento da criança na revelação espontânea. Após reduzido a termo esse ofício, por meio de ofício, por meio, enfim,
seja qual for o fluxo adotado no seu município, ele vai precisar chegar até a rede de proteção. E aí a rede de proteção vai ser justamente aquele local onde é destinado à escuta especializada. Então, eu não sei se no seu município a escuta é realizada no SUAS, pelo CREAS, se ela é realizada pelo Conselho Tutelar, como existe em municípios que é realizado dessa forma, se existe um centro ali integrado para estar realizando essa escuta, seja qual for o local onde essa escuta foi efetivamente realizada, vai ser necessário que isso chegue de alguma forma. Então, a forma como essa demanda vai chegar até o serviço é justamente por meio de, se for revelação espontânea, né, justamente por meio da notificação da revelação. Que, inclusive, esse modelinho da revelação está lá no nosso material do combo. Então, é um modelinho bem completo, que você só vai adequar à sua realidade prática, né, ao órgão que está enviando essa demanda, a demanda que foi recebida e os dados daquela criança que está ali relatando de forma espontânea essa situação de violação, e você vai preencher e vai encaminhar. No momento em que essa demanda chega até o equipamento que realiza a escuta especializada, esses profissionais da rede vão precisar analisar se aquela demanda garantiu a proteção integral àquela criança e se ela cumpriu todas as necessidades de um escuta especializado. Então, por exemplo, digamos que naquele relato a criança verbalizou que houve uma situação de abuso, porém ela começou a chorar e não conseguiu finalizar o relato. Eu não tenho ali, né, presentes os pressupostos para que a escuta especializada seja dispensada. Então, de fato, nesse caso, eu vou precisar acolher aquela criança novamente e eu vou precisar realizar o procedimento da escuta. Diferentemente em outros casos, onde eu tenho ali as necessidades daquela criança, onde eu tenho uma proteção integral sendo realizada e onde eu tenho as possibilidades de encaminhamento muito claras nesse caso. E aí sim, eu vou poder dispensar o depoimento da escuta especializada e eu vou poder pegar aquele relatório da intervenção que foi feita por meio de revelação espontânea e eu vou aproveitar ele para poder fazer os encaminhamentos necessários. Ah, Bárbara, mas e se naquele relato que a criança fez, eu tenho tudo isso, mas eu não tenho dizendo claramente o dia e horário que aquela violação foi realizada. Eu vou precisar fazer a escuta especializada novamente? Não, porque se eu tenho estabelecido ali os pressupostos das necessidades da criança e da proteção integral foi devidamente efetivado, eu não vou precisar investigar algo além disso, porque a escuta especializada não é um procedimento para fins de meios de prova, é um procedimento que é realizado como uma entrevista para saber o que é que eu vou ofertar àquela criança, tá certo? Então, sempre lembrar disso. Nada de estar fazendo escuta para analisar melhor o caso, para esclarecer algum ponto da revelação. Não é isso, tá? A gente só vai esclarecer se de fato isso ficar ali pendente alguma questão da proteção e dos encaminhamentos que precisariam ser realizados naquele caso, certo? Então, ó, superado isso, a gente tem o procedimento da escuta especializada. Pausa para a água, aproveitem e tomem sua água também para não ficarem igual a mim com problemas renais. Então, um momento. Eu agora estou um reloginho, meu Deus, o relógio vibra que eu tenho que tomar água, mas vamos lá. A escuta especializada, ela é um procedimento de entrevista, então vejam aí novamente essa característica da escuta, onde a gente vai aí atender crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violação de direito. E ele vai estar aí limitado ao relato estritamente necessário daquela criança, para que seja cumprida a sua finalidade, que aí, nesse caso da escuta, seria a de proteção social e de provimentos de cuidados, que seriam aqueles encaminhamentos que eu falei para vocês. Então, o que é importante? A escuta vai ser limitada ao necessário, só para a gente recapitular. Ela vai precisar ser realizada em um local apropriado e acolhedor. Lembrando que esse local apropriado e acolhedor não necessariamente é um local cheio de estímulos, cheio de cores, cheio né, de telas, enfim, não é isso, tá? Não é porque você tem uma sala coloridinha aí no seu município que essa sala é essencial para um estudo especializado. Ela precisa estar equipada aí com as instrumentais necessárias para que o técnico realize o procedimento sem nenhum tipo de distração para a criança, tá? Então, sempre lembrar disso. Principalmente quando a gente trabalha com crianças com espectro autista, enfim, crianças que não podem aí também, que não aceitam receber esse tipo de estímulo. Tá? Então, tenham sempre cuidado com relação a isso. Inclusive, lá no material do combo, e aí eu já faço uma ponte aí com relação a isso,
a gente vai ter aí algumas aulas extras, na verdade. Né? Eu vou estar trazendo para vocês, nos alunos do combo, vão estar recebendo aí notificações de uma aula específica sobre essas questões de crianças autistas, de crianças com atendimentos que precisam ser realizados de uma forma diferenciada. E aí a gente vai estar fazendo também esse convite para vocês que adquirirem o combo para estar participando dessa aula. Tá? Então, a gente ainda não realizou essa aula, porque eu estou fechando ainda um profissional que, de fato, seja especialista nessa temática. E aí, a gente está tentando achar, eu já encontrei o profissional, na verdade, mas a gente está tentando fechar a agenda com ele, tá? Então, esperem, porque vai ter, sim, material sobre isso. E aí, o bom de você adquirir o combo é porque, além de todo esse material que a gente vai falar daqui a pouquinho, você ainda tem acesso a essas atualizações que vão sendo realizadas, tá certo? Então, não tem desculpa, tá, minha gente? Então, ó, outro ponto da escuta é a gente compreender que ela não tem uma finalidade probatória. Então, a gente vai realizar o procedimento da escuta apenas para colher as questões relacionadas à proteção social e ao provimento de cuidados, certo? Então, bora lá. Princípios da escuta especializada, como uma forma realmente da gente compreender esse procedimento. Por que que antigamente, né, e aí eu até disse isso na aula ao vivo, que antigamente eu não falava muito sobre esses princípios, mas hoje eu vejo uma real necessidade da gente trabalhar. Os princípios, na boa parte das vezes, eles vão estar muito interligados à parte prática da coisa. Então, percebam que, por exemplo, o princípio da proteção integral, a gente já falou diversas vezes sobre ele, porque ele é a base de fato, compreender se essa criança vai precisar passar por um procedimento de escuta ou não. E é algo que é um objetivo, perceba que ele é um princípio, e ao mesmo tempo ele é um objetivo da escuta especializada. Tá? Então, a criança e adolescente que gozam aí dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, e a gente vai precisar garantir isso para ela. É essencial assegurar a proteção integral e as oportunidades para viver sem violência, preservando a sua saúde física, mental e seus direitos aí relacionados ao desenvolvimento moral, intelectual e social. E isso inclui também os direitos a essa vítima de ser aí bem acolhida, de ser protegida de forma integral, tá certo, pessoal? Então, ó, outro princípio é o foco na criança e no adolescente. Então, por que que a gente trabalha esse princípio? Porque a gente precisa compreender que naquele momento, a vítima naquele procedimento e o usuário que vai ser o foco do atendimento sempre será a criança ou adolescente. Então, por mais que durante o relato hajam questões de outras pessoas, de outras violações que estão atreladas à criança, a gente vai focar na criança naquele momento. E as demais situações vão ser encaminhadas para a rede ali atender. Então, na escuta, eu vou fazer encaminhamentos inerentes àquela criança. As questões relacionadas à mãe, as questões relacionadas ao pai, a irmãos, elas vão ser sim trabalhadas. Porém, naquele momento da escuta, o foco ele precisa ser a proteção integral da criança, tá certo? Então, aí fica fácil a gente compreender onde, por exemplo, em alguns procedimentos da escuta, se identificam a necessidade de um acolhimento de uma criança, mas não existe a necessidade de um acolhimento de outra criança. Porque apesar, de um irmão, no caso, apesar de terem as realidades muito próximas, a criança que está sendo vítima ou testemunha de violência é aquela em específico. E aí aquela outra criança, ela não vai ficar desassistida pela rede, ela vai sim ser atendida. Porém, naquele momento, o foco daquela intervenção é aquela criança, tá bem? Então, ó, outro princípio que a gente também já falou com relação aos objetivos da escuta é o da entrevista limitada ao necessário. Então, naquele momento, a escuta ela vai ser aí baseada em profissionais capacitados, claro, mas que vão realizar ali estritamente aquilo que é necessário para que hajam aí os encaminhamentos necessários para garantir a proteção integral daquela criança. Então, lembrar sempre disso. Ah, Bárbara, eu vou encaminhar a criança, mas eu vou tentar puxar da criança, né, o que aconteceu. Não, minha gente. Na escuta especializada, vocês vão se deter aquilo que aquela criança está ali no livre relato, relatando para você. Então, nada de aprofundar, nada de investigar, nada de fazer visita domiciliar para ver se aquele agressor ainda está convivendo com a criança. Não é esse o objetivo, tá? A gente vai colher aí o que é necessário para encaminhar para a rede de proteção, para que a rede de proteção faça esses encaminhamentos, tá certo? Então, vamos lá.
O que é que a gente espera, né, de um entrevistador, de um profissional que seja capacitário, de fato, para compreender e realizar o procedimento da escuta? Não vai existir, de fato, isso aí a gente já falou, inclusive lá no Instagram, um profissional que seja específico para o procedimento da escuta. Não existe isso, tá, minha gente? Em legislação nenhuma, a gente vai ter uma determinação de quem é a classe profissional que é necessária para realizar a escuta especializada. O que a gente tem é, sim, né, critérios e atributos que são necessários para um profissional que vai realizar esse tipo de procedimento. Então, o primeiro critério ali, que você vai precisar vai precisar seguir, né, é o critério do conhecimento técnico. Então, esse entrevistador ele vai precisar ser bem informado sobre as legislações e sobre as diretrizes do procedimento que ele está ali submetendo aquela criança a realizar. Outro ponto é que ele deve entender os limites, né, do relato, que vai ser estritamente realizado de acordo com a necessidade daquele procedimento. E, por último, a gente precisa compreender que esse profissional, ele vai precisar conhecer bem o fluxo do município. Então, eu até disse na aula do ao vivo que o fluxo, né, de atendimento do município vai ser o livro de cabeceira daquele técnico. Ele vai precisar conhecer, ele vai precisar estudar e analisar. No material de vocês, no material do combo, a gente disponibilizou o fluxograma de todos os entes que compõem a rede. Então, eu vou ter lá fluxograma do sistema de justiça, como o sistema de justiça vai receber essa demanda, como ele vai analisar e aí futuramente, se for necessário, realizar o procedimento do depoimento especial. A gente tem também aí fluxograma do Conselho Tutelar, da assistência, da saúde, da educação. Então, o material está bem completinho e esses fluxos vocês vão poder implementar no município de vocês. Mesmo que vocês já tenham um fluxo implementado, ou que ele tenha alguma falha, ou que ele não surta o efeito necessário, vocês vão poder ali analisar em conjunto com a equipe técnica adequada, para saber se precisa de uma atualização ou se vocês precisam modificar radicalmente aquele fluxo que não está funcionando. Tá? O importante para um fluxo de uma proteção de escuta especializada é que, de fato, ele seja ágil, que ele seja célere, que, de fato, ele surta os efeitos que precisa surtir dentro do município. Então, se hoje eu tenho um fluxograma que não funciona para o meu município, eu vou precisar atualizar aquele fluxograma, tá certo? Então, tenham sempre isso em mente. Não vamos se apegar a essas questões materiais do fluxograma, não, tá? O fluxograma, ele pode, sim, ser modificado de acordo com a necessidade do município, de acordo com realmente a efetividade que ele se dispõe aí dentro da proteção de vocês, tá certo? Então, outro ponto é a questão da comunicação clara e não julgadora. Gente, isso aí é motivo de muitos problemas dentro do município. Eu preciso que esse técnico que está realizando esse procedimento, ele não haja com desdém, ele não haja julgando a criança, ele não haja expressando tristeza, expressando surpresa, expressando pena daquela criança. Eu preciso de um profissional que esteja ali naquele momento para apoiar e não para ter pena daquela criança que foi vítima de algum tipo de violação, tá? Quem se disponibiliza a realizar procedimentos de escuta especializado, quem se disponibiliza a trabalhar com a média e a alta complexidade, precisa estar ciente disso, que você vai enfrentar, sim, momentos que não vão ser tão bons, momentos que não vão ser sempre flores, né? Mas a gente precisa objetivar que aquela atuação nossa é necessária para que, de fato, a criança ela seja ali, tenha ali a superação da violação de direitos bem efetivada. E ela precisa de você enquanto técnico. Então, nada, por exemplo, e aí eu falei também na última aula, né, com relação a isso, mas nada de você perguntar o porquê. Vocês precisam abolir o termo porquê das escutas especializadas. Porque no momento em que uma criança, ela verbaliza que ela foi vítima de uma violação de direito, onde, por exemplo, minha mãe me agrediu, teve um castigo físico, eu tive uma violência física na prática. Ela me agrediu e eu cheguei, por exemplo, a desmaiar. No momento em que eu apresento uma surpresa, né, seja por linguagem não verbal ou linguagem verbal, eu estou ali afugentando aquela criança. Então, se eu demonstro surpresa, se eu demonstro uma reação que seja impulsiva naquele momento, aquela criança automaticamente ela vai se retrair. Ela vai entender que a versão dela sobre aquela questão, sobre aquela história, despertou em mim, que deveria ser a pessoa que está acolhendo ela, uma sensação de estranheza, então ela vai recuar. Automaticamente, se essa criança ela verbaliza isso para mim e eu pergunto para ela, tá, mas por que sua mãe te bateu?
eu estou justificando uma agressão. E a agressão, ela não deve ser, em hipótese alguma, justificada. Então, evitem utilizar o termo porquê nos relatos da escuta, justamente porque aquilo ali vai gerar na criança uma sensação de que você não está do lado dela, mas sim do lado de um agressor, tá? Então, uma bolia é esse termo porquê. Ela deve ouvir atentamente, né, esse profissional deve ouvir atentamente a história da criança e permitir que a vítima conte sem nenhum tipo de interrupção todo o relato dela. Então, no momento que aquela criança estiver ali empolgada, contando a situação que aconteceu, você vai precisar deixar que ela fale, tá certo? Então, nada de estar olhando para relógio, nada de estar pegando o celular. Sempre que for precisar anotar algum ponto, informar a criança que você vai precisar anotar aquele ponto, seja no início, lá na abertura do procedimento, ou durante o procedimento como um todo. Sempre informe a criança o que vai acontecer, o que você está fazendo, e o porquê que ela está ali relatando para você por meio da escuta protegida, tá certo? Então, ó, outro ponto é a questão do profissionalismo, tá, minha gente? Isso aí acho que eu não preciso nem me deter a falar muito sobre isso, porque eu vejo como uma questão que já é subentendida de um profissional que atua com esse tipo de demanda. Questão de pontualidade, cordialidade, aparência profissional, e aí eu não falo de estar com o cabelo escovado, estar arrumado, não é isso. É como o profissional se porta diante da criança e dos responsáveis. Sempre precisa ter essa sensação de que aquele profissional, ele sabe o que ele está fazendo, e que ele tem ali as rédeas realmente daquele procedimento. Outro ponto é a questão que o entrevistador ele vai precisar trabalhar em equipe. Então, nada de agir por impulso, nada de realizar procedimentos e pegar aquele caso para si. A equipe existe para isso. Então, não é um técnico que realiza a escuta. Normalmente, precisa ser uma equipe que está capacitada para poder assistir aquele tipo de demanda. Tá bem? Então, ó, como que a gente vai conduzir? E aí a gente já sai do aspecto mais teórico e já parte para a parte prática do procedimento. E aí é onde a coisa fica boa, tá? Então, bora lá. Primeiro ponto de todos, a preparação para o atendimento. Então, o técnico que vai estar realizando aquele procedimento, né, o entrevistador, ele vai precisar se certificar que aquele ambiente que ele está realizando o procedimento, ele é um ambiente seguro, acolhedor e adequado para a realização daquele procedimento. Então, uma das minhas maiores críticas com relação a esse tipo de procedimento é quando ele é realizado, por exemplo, em uma sala dentro da delegacia. Gente, primeiro, escuta especializada não é para ser realizada dentro de órgãos que compõem o sistema de justiça ou de delegacia. A gente está ali para fazer um procedimento que deve ser ofertado pela rede de proteção, tá? Pelo sistema de garantia de direitos. Então, eu tenho ali um aspecto mais voltado para o município do que para o sistema de justiça propriamente dito. Então, evitem esse tipo de espaço, até porque isso gera um trauma até desnecessário para a criança, onde ela associa a questão do poder punitivo que pode se ter dentro de uma delegacia com um procedimento que ela está sendo levada ali, e aí fica parecendo que ela está indo depor, tá? Que não é esse o objetivo. Outro ponto é a garantia da privacidade do espaço, evitando qualquer tipo de interrupção ou de intrusões durante o atendimento. Então, estou aqui conversando com vocês, estou aqui passando conteúdo para vocês. E aí, imagina se ficar uma pessoa passando aqui na minha frente direto. Ou se vocês verem uma pessoa passando atrás de mim. Ou se alguém falar alto aqui fora. Então, tudo isso, né, sugere aí que realmente você vai cortar o raciocínio, você vai interromper a minha fala. Então, não é isso que a gente objetiva com o procedimento da escuta, tá? Outro ponto é a questão do preparo de recursos necessários, papel, caneta e os instrumentais de atendimento, que inclusive todas elas estão também lá no nosso combo de materiais de escuta especializado. Você vai precisar, claro, manter uma postura empática e não julgadora para esse procedimento. E aí, verificação de instrumentais que a gente falou no último ponto. Primeiro instrumental de atendimento que vocês vão precisar ter no momento da escuta, independente do procedimento que você está realizando, independente do fluxo do procedimento que você está realizando, é a ficha de atendimento. Então, a ficha de atendimento, elas são aí formulários que são estruturados para que você consiga reduzir a termos, dados e informações sobre aquela vítima, sobre aquele usuário que você vai estar atendendo. Então, elas vão poder ser adaptadas aí de acordo com a necessidade, especificidade do serviço que você vai prestar e de acordo também com a legislação local, tá? Outro ponto são os roteiros de entrevista. Gente, entendam que esses roteiros ou checklists da entrevista especializada, da escuta especializada, eles vão ser destinados para um primeiro momento, onde você não tem aí esse aspecto prático bem implementado, onde você não tem a expertise de realizar
o procedimento de uma forma mais automática, digamos assim. Então, na escuta, aos poucos, vocês vão vendo que esses roteiros eles já vão ficar dentro da mente de vocês. E aí vocês não vão precisar consultar. Mas, de um primeiro plano, né, agora que vocês estão iniciando no procedimento da escuta, é sim necessário que esses procedimentos sejam realizados. Então, esses roteiros aí são realmente algo necessário para o início da sua atuação e principalmente da implementação da escuta no seu município. Lá no material também a gente tem, acho que a gente tem em média 2 a 3 roteiros desse tipo aí, de checklist, de implementação, de como conversar com a criança. Então, tudo isso a gente tem também lá no material do combo, tá? Outro ponto é a questão do termo de consentimento, né, que é o TCLE. Esse termo de consentimento ele é necessário aí para todos os procedimentos de escuta, onde os responsáveis estão no atendimento e eles vão precisar ali assinar aquele termo dizendo que a criança, enquanto responsáveis da criança, dizendo que a criança vai estar sendo ali ouvida naquele dia, tá certo? Então, é aí também algo indispensável para o procedimento. E, por último, a gente tem as planilhas de acompanhamento, que servem aí como um aspecto organizacional, que vão servir aí para colocar dados principais dessa criança, para, de fato, saber para onde ela foi encaminhada, para, de fato, saber quem foi o técnico que atendeu. Então, tudo isso aí vão estar nessas planilhas que a gente também tem lá no material, que são planilhas de organização, tá certo? E aí a gente já vai para o terceiro ponto, que é a questão da condução do procedimento. Primeiro ponto de todos, a gente já vai ter a questão da abertura, né? O que é a abertura? É o momento em que você acolhe aquela pessoa, que você conversa com aquela pessoa, que você se apresenta, que você demonstra o porquê você está ali naquele momento, e o que é que vai ser qual que vai ser o objetivo daquele procedimento. Então, você vai explicar ali tanto os objetivos como os limites daquela sua atuação. E aí é muito comum que a criança, nesse momento, ela pergunte se alguém vai ser preso, né, se, diante do que ela falar, se ela pode ser presa, às vezes acontece também. E é importante que você não faça promessas para a criança. Então, você vai explicar qual que é o procedimento ali e vai dizer para ela que naquele momento você também não tem essa informação, porque não te compete, enquanto técnico que está realizando o procedimento de escuta, fazer esse tipo de julgamento. E aí, isso aí vai ficar a critério de um magistrado, tá certo? Sempre ter isso em mente. Outro ponto é a questão da informação sobre a possibilidade, e aí já surge mais para o responsável daquela criança, sobre a possibilidade do registro das informações, né? E aí você vai dizer, ó, fulano, né? Sempre tratar pelo nome. Eu vou precisar, em alguns momentos, baixar a cabeça para poder registrar o que você está me dizendo, que é para, de fato, eu não esquecer de nada que você está me relatando, e para que eu possa ali fazer uma oferta para você de serviços, de programas e projetos que sejam compatíveis ao que você está me dizendo. Então, eu preciso fazer isso naquele momento. E aí, explicar. Já para a criança não ter uma ideia que ela está sendo ali monitorada, que ela está sendo julgada, ou que você está analisando o que ela está te dizendo. Tá bem? Então, é sempre importante você deixar isso muito claro. Outro ponto é a questão da construção do vínculo. Então, naquele momento que você está atendendo a criança, é importante que você demonstre a sua empatia e a compreensão por aquilo que ela está te relatando. Sempre encorajando, sempre dizendo palavras, perguntas abertas, dizendo palavras incentivadoras para aquele procedimento. Parabenizando ela pela conduta que ela está tendo, por ela estar mantendo a calma, por ela estar sendo assertiva naquele momento e estar te relatando, e por você estar entendendo tudo aquilo que ela está te relatando. Isso é muito importante. Tá? Sempre utilizar técnicas de escuta ativa, e aí aquela escuta mais qualificada com relação às palavras que você utiliza, a questões mais voltadas para perguntas abertas, né? E a esclarecer os pontos importantes. Então, sempre revalidar aquilo que a criança está dizendo. A criança disse que foi vítima de violência no dia tal, que o abusador foi o padrasto. E aí você vai revalidar isso. Então, você está me dizendo que no dia tal você foi vítima de uma violação, que você foi vítima de um abuso, e que a pessoa que cometeu esse ato foi o seu padrasto, que é fulano e tal. Eu estou correta? E aí a criança vai dizer que sim ou que não. Tá? Sempre fazer essa revalidação do discurso já para evitar que algo surja ali no depoimento ou que você remeta aquilo ali para o relatório de uma forma equivocada, tá bem? Então, ó, e aí a gente surge com o grande calo, né, dos técnicos que atuam com a escuta, que são os relatórios aí da escuta especializada. Pausa para a água novamente. Pelo menos a interrupção de hoje está sendo por um bem maior, né, minha gente? Não a internet que está ruim, pelo amor de Deus. Então, ó,
Os relatórios da escuta especializada, eles são documentos que registram as informações que foram colhidas durante o procedimento. Então, nada de enfeitar, nada de inventar informações. Você está ali para remeter tudo aquilo que aquela criança falou de forma sistematizada, né, de forma organizada, e também remeter os encaminhamentos que foram dados. Então, a gente vai ver aqui que nos relatórios da escuta, a gente tem um esqueleto aí que é bem fundamental e que vai servir também para o seu município. Lá no material do combo, a gente vai ter esse relatório mais completo. Eu quis trazer aqui para vocês somente o esqueleto, para a gente discutir ponto por ponto, para vocês verem a importância de cada um deles, tá certo? Mas você, enquanto profissional, tem total liberdade para modificar o material, para modificar, fazer alterações que sejam mais relacionadas ao seu município, ou mesmo adequar a legislação municipal. Então, eu tenho aí, ó, que o primeiro ponto de todos é a questão da identificação. E aí surge nessa necessidade dos dados da vítima e do órgão solicitante. Quem que solicitou aquela demanda? Ou aquela demanda foi recebida por meio de uma revelação espontânea? Se foi, por meio de qual política pública chegou? Então, tudo isso vai precisar ter ali naquele relatório. O objetivo do relatório, e aí com relação a essa finalidade, é o porquê que eu estou emitindo esse relatório, também vai precisar estar presente. Questões de descrição de demanda, de procedimento e de análise também vão estar presentes, com relação sobre como aconteceu o ato, né? E, por último, a questão da conclusão e dos encaminhamentos que são realizados. E aí a gente tem aí um fechamento desse relatório, com base nos encaminhamentos que foram necessários para aquele procedimento, que foram identificados de acordo com o relato da vítima, tá certo? Sempre objetivar essas questões. Entenda sempre que as questões de relato de escuta especializada, dos relatórios propriamente dito, assim como em qualquer outra área do SUAS, elas não são receita de bolo. Então, existem sim instrumentais que vão te nortear, mas você vai ficar ali realmente de acordo com a sua evolução enquanto profissional. Você vai ficar ali com a obrigação de ajustar esses instrumentais e de adequar a sua realidade prática. Mas, claro, que um modelo ali prático vai, sim, facilitar a sua vida enquanto técnico, principalmente enquanto técnico iniciante. Tá? Então, daí surge a questão da necessidade de eu te apresentar novamente o nosso combo de materiais do Dominando a Escuta Especializada. Né? Um compilado aí de materiais que surge com o objetivo de nortear realmente, desde o acolhimento dessa criança, até mesmo na elaboração, né, desses relatórios de escuta, e também da capacitação dos entes que compõem aí a rede de proteção. Então, lá no material vocês vão ver que além de modelos de relatório, a gente vai ter essa aula aqui gravada, né? A gente vai ter modelos de instrumental, modelos de relatório. Vamos ter também os slides que vão servir para você conversar com usuários, pais de crianças vítimas de violência, com a própria rede de proteção e também vão servir para capacitar os técnicos que já realizam o procedimento da escuta. Além disso tudo, você ainda vai ter acesso ao nosso e-book exclusivo, né, que é o e-book do Guia Prático da Escuta Especializada, que foi um e-book que a gente passou anos fazendo e elaborando e aprimorando esse e-book, e que é um conteúdo super completo para você que atua aí na escuta e não tem um livro que fale sobre essas questões. Então, esse e-book vai surgir aí para, de fato, você baixar ele em PDF, passar para toda a sua equipe conhecer esse material. Além disso tudo, a gente tem também, aí eu falo mais com os advogados que gostam de ter esse tipo de conteúdo, a gente vai ter também o decreto, né, o decreto 9.603, que também fala sobre a escuta especializada e esses procedimentos. Vamos ter também a resolução 299 de 2019 e, claro, a 13.431, todos de forma comentada e esquematizada. Então, pontos importantes vão estar grifados, vai ter cor, é bem diferente esses modelos. Além disso tudo, a gente vai ter os modelos de fluxograma que eu já falei para vocês, que são aqueles modelos de fluxograma que, inclusive, a gente já mandou um lá no grupo, já antecipei esse material para vocês, que é o fluxograma do sistema de justiça. Então, naquele mesmo modelinho, naquele mesmo esquema, né, bem fundamentado, com a conceitualização, com tudo bonitinho, vocês vão encontrar lá no material também com relação à assistência social, relação da educação, da saúde, e, claro, né, de todos os entes que compõem a rede de proteção. Então, também a gente vai ter aí um kit de implementação no seu município, que vai ser voltado aí para a construção desses modelos de procedimento de escuta especializada,
tá? Então, é um material super completo. No mercado, você não encontra nenhum outro tipo de instrumento, de compilado de instrumentais, né? Tão completo e complexo como esse do nosso Dominando a Escuta Especializada. E aí, você pode estar se perguntando, né? Quanto que vai custar esse material? Então, esse material, ele vai estar saindo para vocês, né? Hoje, né? E aí, já já eu mando um desconto para vocês, no valor de R$ 147 à vista, ou de 12 vezes de R$ 14,76. Gente, parcelamento como esse, né? Único, realmente é uma super aquisição, é um material super necessário, que você vai utilizar muito, por muito mais de um ano que você vai passar pagando, tá? Claro que eu não poderia também deixar de trazer para vocês uma surpresa, né? Uma super promoção, com relação aos 10 primeiros que adquirirem esse material. Então, eu vou ficar mandando para vocês lá no grupo, ó, tantas pessoas já adquiriram, tá faltando você, vamos adquirir. Por quê? Porque os 10 primeiros profissionais que adquirirem esse combo vão ganhar comigo uma consultoria individual, um encontro individual, que vai ser marcado aí, a minha agenda aberta para você marcar um encontro com dúvidas relacionadas à questão de proteção de violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, Bárbara, tem um caso aqui que ninguém consegue resolver e a minha equipe tem muita dúvida com relação a isso. Massa, vamos lá para o encontro individualizado que a gente vai conversar sobre esse caso. Tá? Então, vocês vão ter aí, em média, 1h30 para conversar comigo, para a gente tirar dúvidas, para a gente esclarecer procedimentos e, por que não, implementar aí de uma forma mais segura a escuta especializada no seu município, tá? Então, lembrando, só para os 10 primeiros. Além disso, eu vou trazer para vocês também um super cupom de desconto, com 10% de desconto para quem estiver adquirindo. Lembrando que esse cupom de desconto vai ficar validado até a segunda-feira. Então, corram, né? A gente tem poucas vagas aí para essa questão dos encontros, né? Que aí vão sair gratuitamente para vocês. E além disso, a gente tem aí que correr com o tempo, porque a gente também tem esse super desconto que está validado aí para vocês. Então, basta que vocês entrem no link que eu mandei lá no grupo, né, o link de aquisição, e coloquem ali no link azul, onde tem assim, tem cupom de desconto, e aí vocês escrevem aí, ao vivo 10, para garantir logo automaticamente esse cupom de desconto, tá? Lembrando que, além desse cupom de desconto, vocês podem aí parcelar esse valor em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, é imperdível essa oportunidade. E aí, vamos finalizar o nosso encontro com uma super reflexão, que aí vai surgir aí no seu aspecto emocional também, nesse trabalho emocional de você enquanto profissional. Quando a gente diz que na atuação, né, na sua atuação, você tem se dedicado, de fato, a superar as expectativas da sua gestão, da sua equipe, do usuário que você está atendendo, ou você se contenta somente com a mesmice de fazer somente o básico? Às vezes a gente, por estar por um motivo ou por outro, por estar desestimulado com os nossos vínculos, né, por uma questão financeira ou por uma questão realmente de sobrecarga de situações, a gente passa a fazer somente o mesmo. Né? A gente passa a não querer se superar, a gente passa a não querer evoluir enquanto profissional. E hoje eu quero despertar em você realmente o sentimento de que você, enquanto profissional, tem uma responsabilidade não só com o seu vínculo e com a sua gestão. Você tem uma responsabilidade muito maior, que é com as crianças que você tem atendido, com os usuários que você tem atendido. Então, eu quero despertar isso em você, dizer para você que eu estou junto com vocês, tá? Agradecer a presença de cada um que se destinou a, de fato, assistir essa aula no gravado, né, que está aqui comigo até o final, e dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Eu vou estar sempre à disposição para melhor assistir vocês e para a gente se ajudar junto nessa jornada. Tá bem, pessoal? Então, um beijo enorme. Não esqueçam de ir lá na QIFI, adquirir esse combo, porque sim, eu quero ter mais momentos, e aí, por que não individualmente com você? Tá certo? Então, um beijo e, se Deus quiser, até a próxima aula.